É hora de voltar para a cidade. Mais umas 5 ou 6 horas até chegar na marina, arrumar o barco e dirigir mais umas 5 horas até São Paulo. O Hélio, que conversamos há 3 dias atrás, deixou um pote de plástico aqui no Brutus. Eu não tinha contado, mas depois da entrevista tivemos o prazer de ter ele aqui no Brutus para um churrasco. A essa hora ele está a caminho da Antártida. Espero que ele não estivesse contando com aquele container de plástico. Eu acho que uma das coisas que faz nós sermos o que somos são as histórias que vivemos e escutamos. Naquele dia ele me falou algumas que eu acho que seria egoísmo não dividir um pouco com vocês. Então, a coisa mais importante de uma viagem, o que fica é o relacionamento que você teve com as pessoas e o quanto você aprendeu com eles. E você encontra pessoas fantásticas, maravilhosas, incríveis. E muitas vezes não são pessoas de nível cultural, escolástico, né, vamos dizer assim, elevado. Muitos deles são analfabetos, etc. Mas eles te dão uma lição de vida, te dão uma aula do que é um ser humano, né? Eu estava comentando com você antes que numa tempestade, essa foi a pior que eu peguei, limpou o barco, arrancou o gerador eólico, arrancou tudo. O barco passou dos 23 nós empurrado pelas ondas e pelo vento. Quer dizer, em vez de ser o barco fosse uma garrafa, a garrafa também ia ter essa velocidade. Tipo, você tava com alguma vela? Zero. E sem motor também. Tá? Foi terrível. Foram 8 horas assim, 8, 9 horas duras. Mas depois, quando eu consegui escapar disso, que eu consegui buscar um abrigo, isso foi na Colômbia, perto do Cabo de Santa Marta. E aí eu falei, não, eu preciso ir em terra, porque, putz, tô acabado, eu tava no fim, né? Já tinha trocado de roupa, já os lábios não estavam mais azuis, as mãos eu tinha colocado na água quente para recuperar. Isso, você tá na Colômbia, cara, as mãos ficam azuis, brancas, você não sente nada. Eu pus o botinho na água, vou indo em direção a uma prainha lá longe, e um cara acenando, Falei, putz, será que eu deixei o barco em algum lugar que não é seguro, né? Vamos ver, os nativos sempre têm alguma dica. Aí eu cheguei lá, na medida que fui chegando, o cara já entrou na água, debaixo de chuva isso, hein? Puxou o bote e eu até a prainha. Vai aí embaixo que tem café. E puxou meu botinho para fora da água. E me abriguei, tinha uma árvore com uma lona preta. Tinha uma garrafa térmica, uma tábua, onde ela estava apoiada, um copo sujo. Café horrível, uma água suja com açúcar, que horrível aquele café. E o cara, eu vi você chegando, preparei um café para você, porque achei que você precisaria. E aí ele falou, toma o café para esquentar. Cara, foi o café mais gostoso da minha vida. Aí ele não quis que eu fosse embora, ele quis que eu jantasse com ele. O dia seguinte seria aniversário de 18 anos do filho dele. Bom, ele preparou um peixe com arroz, tomate e um pouquinho de feijão. Cara, muito melhor do que um restaurante Michelin, 5 estrelas Michelin. Foi um abraço, né? Você entende? É isso. Então, esse tipo de coisa você só tem com veleiro. Quando a gente chega com veleiro num local, a gente entra pela porta da frente. De carro você entra pela porta dos fundos. Há pessoas que viajam a uma série de lugares, mas voltam com muito pouco. Tão pouco que cabe em uma mala ou duas. Mas há um outro tipo de viajante. Aquele que é capaz de voltar com uma alma totalmente diferente dentro de si. Às vezes, mesmo quando dá só uma volta na esquina de casa. Mas para isso é preciso saber enxergar. Então, eu vou descer agora para o Uruguai. Vou dar uma parada, encontrar uns amigos, etc. Para a Argentina também vou encontrar amigos. Depois quero parar em Bahia Blanca, Península Valdez, porque quero ficar lá um pouco com aquelas baleias maravilhosas. Desce para Ushuaia, que é bem lá embaixo,
e espera a janela certa, atravessa o Drake e vai lá na Antártida, na estação da Ucrânia. Porque eu quero ir no Faraday's Bar e, apesar de não beber nada de alcoólico, lá eu vou tomar uma vodka que custa $3 a dose. E tirar foto. Porque o legal é você sair sem uma rota. Que nem quando chegar lá no Polo Sul, você viu que eu me calei e não falei da volta. Porque não sei. Aí eu vou chegar lá no Drake e vou olhar o vento. Se for legal, eu vou pro lado do Pacífico. E depois volta para as Marquesas. Aí você se diverte e fica uns 4, 5 anos pelo Pacífico, curtindo, sei lá. Em suma. Agora, se quando chegar lá embaixo tiver ruim para fazer isso, dobra para a direita, vai para a África do Sul. E de lá da África do Sul eu decido se eu vou pro Índico, se eu subo. Sei lá. Simples assim. É simples. Agora a minha ida para São Paulo já não parece tão longa assim. Eu conheci nas Canárias, o ano passado, em novembro. Eu estava numa ilha ao norte de Tenerife, que chama La Graciosa. Passa ao meu lado um barquinho à vela. Eu apaguei o fogo, saí e falei, não é possível, quem é o louco que entra com um barquinho à vela no meio de tantos barcos ancorados, né? É querer buscar um acidente. Cara, era um barquinho de madeira, 28 pés. Lindo, impecável. Sabe aqueles barcos de madeira com verniz, etc, bararau? Uma loirinha na cana de leme. E ela fazendo zigue-zague no meio dos barcos, etc. Aí ela achou o ponto onde ela queria parar. Aproou o barco pro vento. Largou o leme, foi até a proa. Soltou a âncora com a mão. Nada de winch elétrico, né? O barco foi indo para trás, ela foi dando filame, deu o tranco, passou no cunho, voltou, abaixou as velas. Aí eu vi que tinha a bandeira dos Estados Unidos. Um barquinho de madeira, 28 pés. Aí eu pensei, bom, o namorado da menina deve estar lá dentro. A pouco a menina passa ao meu lado num botinho de madeira. Remando, e um cachorrinho pequenininho. Eu cheguei para ela e falei, escuta, por que você tem bandeira dos Estados Unidos? Para não pagar imposto? Ela falou, não, porque eu sou americana, eu moro em Nova York. Na verdade, eu moro um pouquinho ao norte de Nova York. Ah, legal, começamos a conversar, ela falou, olha, eu tô levando o cachorro pra praia para ir fazer as coisas dele, vão comigo. Bom, entrei no botinho, ameacei pegar os remos. Ah, não, ela é magrinha, loirinha. Ah, foi remando, chegou na praia, o cachorro já, né, o pico saiu correndo, né. Aí, a gente se apresentou formalmente e a Jennifer, eu falei, teu namorado ficou no barco? Não, eu vim sozinha, não tenho namorado. Eu falei, como veio sozinha de onde? De casa, é que eu tinha 8 meses de férias. Aí falei, pai, me empresta o teu barco? E meu pai falou, tá bom. Aí eu peguei o barco dele, fui para os Açores. Depois dos Açores fui para a Ilha da Madeira, agora tô aqui. Daqui uma semana ou duas cruzo, vou para o Caribe e depois volto para casa em janeiro. E pronto, aí eu reassumo o trabalho. Falei, sozinha? 28 pés. Quantos anos tem esse barco? Ah, esse barco era do meu avô ainda. É que meu pai cuida muito bem dele. Agora eu te pergunto, esses caras que ficam falando em dar volta ao mundo e nunca saem do pier. Não, porque eu preciso de radar. Cadê meu radar? Não tenho. Não, porque eu preciso chartplotter. Cadê meu chartplotter? Ah, um detalhe, a Jennifer, essa menina, tem 29 anos, tinha um aquário dentro do barco dela. Um peixinho. Como é que não virava? Não vira. E esse cachorro ela ganhou quando ela parou em Faial. O cara deu o cachorrinho para ela, ela chamou de Pico, que é o nome da ilha em frente a Faial. Então, quer dar volta ao mundo? Larga e vai, é só isso, não precisa mais. Não, esquece, larga e vai. Agora, se você não larga, você não vai.
É o estilingue que te puxa de volta. Larga e vai. Não precisa. 28 pés de madeira, um barco com mais de 50 anos. E a menina sozinha atravessa o Atlântico 2 vezes, assim como um passeio. Pai, vou dar uma voltinha. Eu vou aí na esquina e volto. Pô, sabe? Tudo que você possa fazer que realmente vai mudar algo na sua vida está um pouco além da fronteira do medo. Não importa se é pedir um aumento para o seu chefe ou dar o primeiro beijo na mulher da sua vida. Se não te der um frio na barriga, é porque não é importante. Faça. Faça. Como é que é aquela história? Ninguém nunca me disse que era impossível fazer, eu fui lá e fiz. E outra, não dá ouvido a caras que já fizeram. Não, porque você precisa de tal coisa. Isso pode ser que ele tenha precisado, a experiência dele é dele. Você cria a tua. Você cria a tua. E onde que você busca para você não ir além do teu limite? Como você descobre isso? Não sei. Tem momento que você tem que levar esse limite mais para lá. Agora mesmo, eu estava vindo de Cabo Verde. A minha ideia era descer Cabo Verde direto pelo meio do Atlântico e vir em Trinidade e Martin Vaz. Mas aí eu comecei a ter uma infiltração de água num prisioneiro da quilha. Falei, não, é mais seguro dobrar à direita, vou até Natal. E peguei pauleira. E eu já estava, o primeiro riso, eu consigo só puxando um cabo aqui, eu faço o primeiro riso. Mas o segundo eu preciso ir até o mastro. Quando você precisa do segundo riso, é porque a coisa tá preta. Eu estava no mastro, eu estava com uma mão segurando um cabo e com a outra mão abaixando a cabeça da vela para ir para o segundo riso. A onda pegou o barco, mas o barco fez assim, quase apoiou o mastro na água. Então eu me encontrei suspenso com uma mão, os pezinhos suspensos assim, beirando o oceano. Depois o barco endireitou. Aí, claro, quando o barco endireitou, os meus pés voltaram pro casco. Eu comecei a dar risada, mas eu ria. Eu falava, que engraçado, velhinho, 65 anos, ainda se segura com uma mão, porque se essa mão escapa, eu não estaria aqui, pô, eu estaria lá no meio do oceano, tchau, tchau, pô. Então, na hora que você precisa, você supera os limites. Não esquenta, não esquenta. Acho que se eu vivesse na Era das Cavernas, o emprego dos meus sonhos ia ser o daquele cara que ficava na frente do fogo contando histórias. E provavelmente fazendo churrasco também. Agora eu sei que eu não sei. Eu tenho certeza que eu não sei. Acho que isto é a grande mudança. Então agora, quando alguém vem falar comigo, a primeira coisa que eu faço, abaixo a orelha, escuto e tento aprender o máximo. Isso foi a grande mudança. Eu não dou mais ordens. Não tenho esse direito. Eu também acho pau de selfie um negócio horroroso. Mas até que croque de selfie vai.